Olha, nós hoje temos aqui mais uma entrevista para traçar uma perspectiva para o ano de 2019 e hoje a gente vai falar de mais um assunto importante para o nosso país, que é uma análise na área de ciências e pesquisas. Quem está gentilmente conosco é a geneticista, diretora do Centro de Pesquisa do Genoma Humano e Células Troncas da Universidade de São Paulo, professora doutora Maiana Zatz. Professora, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu que agradeço a convite. Doutora Maiana, o que é que o novo governo, nós temos um ano novo com governo novo, o que é que o novo governo precisa atuar ou fazer para que a ciência brasileira possa ter um avanço no ano de 2019? Então, a primeira coisa tem que aumentar o PIB, o investimento do governo em ciência e tecnologia. Então, em São Paulo, a gente ainda tem uma situação muito privilegiada por causa da FAPESP, da Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, mas o resto do Brasil está um desastre. Houve cortes enormes em ciência e tecnologia, e inúmeros laboratórios foram sucateados e muitos pesquisadores jovens foram embora porque não viam perspectivas no Brasil. Então, a gente espera que a gente possa, o novo governo entenda a importância da tecnologia, que possa reverter esse quadro e que a gente possa atrair novamente esses jovens para o Brasil. Doutora Maiana, investimentos nessa área são geralmente investimentos de médio e longo prazo? Com certeza são de médio e muito de longo prazo. A gente não pode nunca esperar um resultado imediato, uma aplicação imediata, mas são justamente os investimentos em pesquisa e tecnologia que fazem o país se desenvolver e que faz a gente poder ser um país independente e não ficar sempre à rabeira do primeiro mundo. Doutora Maiana, a gente percebe que em outras áreas da sociedade, como por exemplo economia, política e finanças, há uma inter-relação muito grande entre diversos países do mundo. O mesmo acontece com a ciência ou a ciência ainda é um capital que cada um quer preservar para si? Não, hoje existe uma competição, não tem dúvida, mas existe muita comunicação entre cientistas do mundo inteiro. Eu acho que a internet facilitou muito e existem, cada vez mais a gente vê estudos com vários centros do mundo inteiro participando por um objetivo comum. Então, um exemplo é a busca de genes que predispõem a doenças complexas, como, por exemplo, doença de Alzheimer ou hipertensão, que a gente sabe que são condições que afetam uma grande parte da população. E para você descobrir quais são os genes que determinam, você precisa de amostras gigantescas, 50 mil pacientes, 100 mil pacientes. E esses pacientes então, são conseguidos graças à colaboração de diferentes centros, diferentes países, e que com isso todo mundo ganha. Doutora Maiana, com essa difusão através da internet, eu imagino que ela só pode ser comparada depois que o Gutenberg desenvolveu aquele processo de impressão, né, em que o conhecimento, guardado as devidas proporções, obviamente ele se espalhou pelo mundo. Mas a partir de uma situação nova como essa, né, global, tão rápida, é possível que a gente seja surpreendido com o resultado de pesquisas de países não tradicionalmente conhecidos como grandes investidores? A gente pode ser surpreendido, mas eu acho que sem grandes investimentos é muito difícil você ter uma ciência, o que a gente chama de breakthrough, uma grande descoberta, né? Porque as pesquisas hoje dependem muito de tecnologia, né? E se você não tiver acesso à tecnologia, se você não tiver acesso ao material de pesquisa, é muito difícil você realmente fazer uma grande descoberta. Agora, no passado recente, pelo menos aqui no Brasil, estou falando sempre como leigo, a impressão que se dava era de que a pesquisa universitária de um lado e a pesquisa comercial era de outro. Há ou não uma integração? Ela é necessária ou são coisas que devem caminhar paralelamente? Não, ela é muito necessária. Existe uma vontade política muito grande de fazer essa interação entre a academia e a iniciativa privada, mas as leis ainda emperram muito, existe muita burocracia. Então, um dos exemplos é que, por exemplo, nos Estados Unidos existe isenção fiscal
para quem quer investir em ciência ou em ensino também, em pesquisa, em universidades. E no Brasil, não. Né? Então, se, por exemplo, você diz, olha, meu pai teve Alzheimer e eu gostaria de investir em pesquisas em doença de Alzheimer. Nos Estados Unidos, a pessoa diz, olha, eu vou dar dinheiro para essa pesquisa e eles têm isenção fiscal. E no Brasil acontece exatamente o contrário. Não só não tem isenção fiscal, como a pessoa ainda tem que pagar mais 4% para o imposto de renda para poder fazer um aporte desse. Então, isso desincentiva completamente a vontade de ter de pessoas ou de empresas aplicarem em pesquisa e em tecnologia. Né? Mas existe uma vontade política muito grande de melhorar esse quadro, porque é o que acontece em todos os países desenvolvidos. Doutora Maiana, quando então numa universidade se descobre alguma coisa nova e ela é patenteada, a quem pertence essa patente? A patente pertence à universidade, normalmente ela é dividida pela universidade, pelos pesquisadores, né, e pela agência financiadora. Né? Isso tudo é discutido caso a caso. Né? Depende de, se for uma invenção só tecnológica, por exemplo, o carro flex, né, que anda com gasolina e álcool, é uma coisa. Agora, se eu tenho uma descoberta que remete um tratamento para alguma doença, então o entendimento tem que ser diferente e tem que ser sempre pensando em beneficiar os pacientes o mais rapidamente possível. Doutora Maiana, a impressão que eu tenho é que muitas vezes esses grandes laboratórios globais, eles têm centros de pesquisa básica, localizados em 3 ou 4 lugares do mundo. E às vezes sobra para nós só a pesquisa clínica. Isso significa o quê? Que nós não temos condições de competir, as condições de pesquisa em outros lugares são melhores e por esse motivo a gente só fica com a pesquisa clínica. Que avaliação a senhora faz? Não, porque a pesquisa básica precisa de muito investimento, muito dinheiro, né? E eu acho que é por isso que os grandes laboratórios acabam sendo em países mais desenvolvidos, né? E mesmo a pesquisa clínica, muitas vezes ela não é feita no Brasil em primeiro lugar, muitas vezes ela é feita em outros países antes de ser feita na nossa população. E o que a gente está vendo, por exemplo, nós temos um projeto onde nós sequenciamos os genomas da nossa população e nós achamos milhões de variantes, de diferenças genéticas na nossa população que não existe em outras populações. Ou seja, uma droga, um remédio que pode ser muito bom para os chineses, para os japoneses ou mesmo para a população europeia, pode não ser muito boa para nós porque nós temos uma mistura étnica muito grande, né? Então, as pesquisas que são feitas nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, e que são mesmo pesquisas clínicas, elas são muito mais feitas nos países do primeiro mundo do que no Brasil, né? E a gente acha muito importante fazer também essas pesquisas no Brasil. Mas voltando à história da pesquisa básica para desenvolvimento de remédios, ela é muito custosa e por isso que é mais feita nos países do primeiro mundo. Doutora Maiana, recentemente a mídia mundial toda divulgou uma pesquisa feita por alguém em Hong Kong, chinês, né, que teria editado uma célula humana. O que significa exatamente isso? Isso foi um escândalo, né? Uma coisa totalmente antiética. O que esse chinês fez? Ele alterou um gene, e a gente tem essa tecnologia, e esse gene que ele alterou, ele confere à pessoa que tem esse gene alterado resistência ao HIV. Então, se ele for picado, se ele for contaminado pelo HIV, ele não vai desenvolver AIDS, tá? Só que hoje a AIDS é uma doença que é tratável na grande maioria dos casos, e isso que ele fez em embriões poderia ser feito e está sendo feito em pessoas já adultas, né? Qual foi a coisa antiética que ele fez? Ele pegou embriões de fertilização in vitro, editou esses genes em duas meninas, duas gêmeas, né? E depois implantou esses embriões e geraram duas crianças, nasceram duas crianças. Qual é o grande problema em relação a isso?
que a gente tem essa tecnologia. Quando eu falo a gente, nós temos, mas o resto do mundo também. Só que a gente não sabe se você alterando um determinado gene, você não pode estar alterando outro gene de uma maneira aleatória e que a gente não pode predizer quais vão ser os efeitos dessas nossas outras alterações. Então, a analogia que eu faço é dizer, olha, eu vou dar um tiro num bandido, né, mirando um determinado bandido, que é o gene, mas eu posso ter balas perdidas que podem atingir outras pessoas e que a gente não consegue controlar isso, tá? Então, isso que ele fez é um perigo enorme, né? Porque editando esses genes, isso vai ser transmitido para as próximas gerações e a gente não sabe se essas gêmeas podem ter outras complicações durante a vida, outras doenças, outras complicações, por alterações de outros genes que não foi controlado. Doutora Maiana, a senhora usou o termo escândalo. Eu acho que o anterior a esse foi uma vez uma divulgação feita também por um pesquisador na Coreia, não sei se a senhora está lembrada. Sim, então, a pergunta é a seguinte, podemos estar caminhando em direção à clonagem humana? Não, eu acho que a gente está muito longe disso. Biologicamente, a gente está muito longe disso, tá? De conseguir. Mas, se a gente conseguir no futuro, tecnicamente, aí eu acho que a gente pode pensar na parte ética, o que seria ético clonar uma pessoa, quem teria direito, acesso a esse tipo de tecnologia, né? Mas lembrando sempre que se você pensar em clonar uma pessoa, dizendo, olha, eu quero ter uma cópia dessa pessoa, você nunca vai ter uma cópia, porque as personalidades são diferentes, o efeito ambiental, e a gente fala de efeito ambiental desde o útero, vai tornar aquela pessoa diferente. Então, na minha opinião, eu acho uma clonagem, pensar em clonagem uma grande bobagem, uma grande ilusão, né? Mas cabeça humana é uma coisa que a gente não consegue muito controlar, né? Então, amanhã pode ter algum maluco que faça, assim como esse chinês fez essa edição em embriões, contrariando todos os comitês éticos do mundo. Tá? Todos os comitês de ética eram contra se fazer esse tipo de procedimento. Isso foi discutido antes, não depois, né? Então ele já sabia que era proibido. No passado, me lembro de que alguém disse assim, tudo que um ser humano é capaz de imaginar, outros seres humanos é capaz de inventar. A senhora concorda com isso ou não? Totalmente, eu concordo. Eu acho que o que a gente pode imaginar, a gente consegue fazer. Agora, o problema é como é que a gente pode controlar isso, né? E por isso que a gente tem esses comitês de ética que controlam cada pesquisa que a gente está fazendo. Mas, novamente, a gente é controlado dentro das universidades, a gente é controlado nos institutos de pesquisa, mas se a pessoa quiser fazer dentro da sua casa um laboratório, se tiver dinheiro para isso e capacidade, a gente não consegue controlar. Doutora Maiana, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço, foi um prazer enorme e um ótimo ano para todos nós. Muito obrigado, muito grato. Bom, você acompanhou aqui a doutora Maiana Zatz, geneticista, pesquisadora, cientista e diretora do Centro de Pesquisa do Genoma Humano e Células Tronco da Universidade de São Paulo.